Olá, esse é o programa Contraplano, o espaço do audiovisual e da cultura e também das manifestações artísticas aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje, recebendo em nossos estúdios o escritor jacareense Paulo Guerra, escritor, autor do livro Grito, que será lançado aí em abril. A obra tem como foco principal a psicologia das massas e o ser humano. Obrigado pela sua presença aqui em nossos estúdios, Paulo. Muito obrigado, eu que agradeço estar aqui no programa. É muito importante para o artista de Jacareí ter um espaço para falar um pouquinho de literatura e de arte. Eu costumo dizer que a poesia é uma conversa, então eu espero que as pessoas gostem da nossa conversa aqui sobre poesia e literatura, sobretudo. Legal. O Paulo, me conta como que surgiu esse interesse de falar da psicologia, de falar do homem de maneira geral? Da onde que surgiu aí esse interesse? Isso eu percebi, na verdade, não antes de escrever o livro, sim depois. Quando eu vi o livro terminado, eu percebi que ele passava uma ideia de psicologia das massas que eu gosto de falar através de imagens. Aí, para você entender bem, há uma frase de um poeta francês que é a seguinte: há quem mate os leões, admiro-os, mas prefiro aqueles que os domam. Então é uma vontade assim de poder mesmo, de me construir, me exigir de mim um aprofundamento assim na experiência de ser humano, digamos assim, de autoconhecimento. Legal. E como que foi para você pensar esse livro e você escrever? Conta um pouquinho dos detalhes do que o leitor vai encontrar nessa sua obra. Então, a melhor forma de explicar o livro é utilizando a fábula da tartaruga marinha, que é a seguinte: a tartaruga marinha que saiu do mar e conheceu a floresta, o sol, os seres que habitam a terra. E ela, encantadíssima com isso, retornou às profundezas do mar para contar para os peixes o que ela viu. E os peixes acusaram ela de louca, falaram assim: você está delirando, mas eles que nunca tinham saído do mar. E esse é o fio condutor da história, essa é a ideia que conduz a história. Através de símbolos e imagens eu falo sobre liberdade, sobre a vida, sobre até mesmo a morte, eu entro bem na psicologia do ser humano mesmo. E tudo isso surgiu numa época que eu tinha que escolher o que eu ia fazer para minha vida. E eu vejo que as pessoas escolhem muito a sua profissão, que eu considero a espinha dorsal do ser humano, que é o que nos mantém assim. Todos os membros são importantes, mas a profissão é o que nos dá orgulho do que a gente faz, é o que nós gastamos mais tempo. Então, eu vejo que as pessoas escolhem, por exemplo, quais são as profissões que mais dá dinheiro? É medicina, direito, engenharia? Elas escolhem essas profissões. Óbvio que precisamos de bons advogados, bons médicos, mas que façam isso por vocação e não só por um interesse econômico. E o meu livro, eu falo que é psicologia das massas porque eu ensino a pessoa não a viver nesse caos, que isso se torna um caos, porque a pessoa percebe depois que está na profissão que não é fácil ser reconhecido, não é fácil se destacar. E então o meu livro ensina a pessoa a não viver no caos, mas sim acima dele. Paulo, me diz uma coisa. Esse livro é um livro de poesia. Isso. Essas poesias, elas foram escritas, foi construído isso ao longo da sua vida? Ou realmente você falou, não, vou escrever um livro e agora eu vou começar a escrever poesia sobre esse assunto? Como que foi isso? Não, então, eu sempre escrevi poesia, mas a partir da primeira poesia do livro já foi pensada para este livro, O Grito. Então, todo o projeto foi desenvolvido assim, a sequência dos poemas, os pensamentos iniciais, a capa, tudo foi projetado para esse livro mesmo. Eu tinha algo em mente, são aproximadamente 70 páginas, todas foram pensadas no livro mesmo. Legal. E é um assunto meio complexo. Por que a escolha, você falou um pouquinho, mas por que exatamente a escolha de falar de temas como liberdade, loucura, amor? O grito acaba sendo também o seu grito no livro? Como que é isso? É o seguinte, por que desses assuntos? Esses assuntos eu considero os assuntos eternos, que sempre existirão e qualquer pessoa pode entender, seja em outro país ou em outra época. Liberdade, sempre haverá questão de liberdade enquanto houver seres humanos. A morte também, a vida também, política, religião, todos esses temas. Então, são os temas que eu mais gosto de escrever, porque por mais que seja um livro de poesia, tem muito de filosofia, é muito filosófico o livro, é para se pensar mesmo. E sobre o grito, o nome grito,
Basicamente, a ideia veio de um título de um livro do Rubem Alves, que é Ostra Feliz Não Faz Pérola. Adaptando isso para o artista, o que significa? Um artista contente não constrói nada. E não é um grito assim de raiva, mas um grito de tirar tudo aquilo que há de dentro de nós, que está engasgado em nós há muito tempo, e transformar em obra de arte. Legal, e esse livro ele tem previsão para ser lançado agora em abril. Como que está a sua expectativa? Como que está essa véspera aí desse lançamento? Então, faz um ano que eu escrevo esse livro, desde de abril do ano passado. Então eu estou há muito tempo nesse projeto, a cada dia eu estou mais ansioso. Até agora poucas pessoas leram, que foram as pessoas que corrigiram, e eu tive um bom retorno, e isso me deixou ainda mais entusiasmado para começar a colocar ele no mercado. Então eu pretendo fazer assim, uma noite de autógrafos bem diferente, assim, eu quero que tenha apresentação de poesia, que tenha quadros de arte, porque eu tenho amigos artistas. Eu quero que seja mesmo como se fosse um local, assim, uma hora só de arte, só para viver esse momento. Como E esses temas são temas complexos, temas psicologia, falar do ser humano. Qual que é a sua formação e como você teve que se estudar, ou se aprofundar nesses temas para escrever isso? Ou realmente esse livro ele faz parte da sua trajetória, é algo mais interior, assim, como que você aborda isso? Então, eu estudei em várias escolas, por exemplo, eu estudei na Argentina numa escola de arte. E lá eu tive muito aprendizado, assim, foi quando eu considero que eu entrei para o mundo da arte. Então tudo o que eu aprendi foi através mesmo ou da literatura, ou da pintura, ou do teatro. Eu não tenho uma formação acadêmica, mas porque durante toda a minha vida na escola eu sempre quis muito ultrapassar os limites. Eu nunca aceitei, assim, por exemplo, o professor me dá assim, lê tal obra. Mesmo eu sendo escritor, eu já não gostava de ler assim por obrigação. Foi uma busca completamente individual mesmo. E há quanto tempo que você vem trabalhando nesse projeto? Foi um ano, mais ou menos, que você falou? Isso, foi a partir de abril eu comecei a escrever o livro. E agora o lançamento vai ser em abril, então faz um ano. Mas eu considero que, na verdade, esse momento foi pro livro, mas há muito tempo eu escrevo. Eu ia até citar isso. Você acha que realmente a bagagem que você acumulou na sua vida, o foco do livro seria mais essa visão de mundo que você tem para com esses assuntos complexos? Na verdade, tem uma frase se eu não me engano, do Picasso, que eu acho incrível, que ele fala assim, ele fez um quadro em 1 hora e custou milhões de dólares. E aí disseram assim, nossa, Picasso, em 1 hora você ganhou milhões? Ele falou assim, não é em 1 hora, são 40 anos de experiência que lá eu projetei no quadro. Então eu acredito que toda a minha vida está nessa obra. Desde assim, eu tenho 21 anos, ainda sou jovem, mas eu acredito que eu vivi muito intensamente esses 21 anos. Foi uma busca assim muito profunda mesmo, é muito profundo o livro. Então tá toda a minha vida, todas as minhas experiências no livro, que contou muito. E eu gosto muito de citar, tem um filósofo brasileiro, Mário Cortella, que ele diz assim, a melhor forma de ensinar um médico a ser um bom médico é jogando ele na sala de emergência. Porque ali ele vai ter toda a experiência, ele vai assim, sofrer no começo, mas vai ficar mais forte. E eu sempre fui assim, eu sempre fui de nadar contra o rio. Todo mundo dizia que eu ia demorar mais tempo para chegar, mas eu iria chegar mais forte. Então, basicamente é isso, tudo através de experiência própria mesmo. Eu considero que não é um livro teórico, é um livro prático, incisivo, para você colocar no seu dia a dia. E para quem ainda não leu o livro, para criar aí uma expectativa maior ainda, quais os detalhes, ou o que você poderia contar para a gente, assim, do que o leitor vai encontrar? Conta pra gente de algumas poesias, ou linka pra gente um pouco de como essa escrita, ela de repente foi de algo que você viveu lá atrás, e você escreveu. O que você podia dizer pra gente? Eu sei que o leitor vai encontrar muitas imagens. Imagens para ser decifradas, como assim, eu uso a linguagem universal. O que consiste a linguagem universal? É a linguagem das fábulas, como por exemplo de Esopo, que ele usa a natureza. Eu adaptei para o mundo moderno, eu não uso só as imagens da natureza. Então, essas imagens podem ser entendidas tanto por jovens quanto por adultos. Aí um exemplo de um poema é um que eu digo assim, nós poetas
sabemos persuadir, pois a palavra tem a sensualidade e a graça de uma donzela seminua. Então, eu comparo a persuasão do poeta com uma mulher, com o poder de sensualidade de uma donzela. Então, é basicamente isso que o leitor vai encontrar, esse tipo de comparação, esse símbolo, essas imagens, para que eles possam entender uma mensagem por detrás de tudo isso. E você estava falando da importância, muitas vezes, que o artista, às vezes, ele precisa sofrer, né? Para ele poder passar um pouco da sua experiência. O que isso representa para você? Nesse livro aí, você acha que você sofreu bastante, viveu bastante, e isso que transformou as suas experiências em um livro? Como que você vê isso? Claro. O sofrimento, quando eu digo sofrimento, é no sentido de, por exemplo, de crueldade consigo mesmo, mas no sentido positivo da palavra. Quer ser cruel consigo mesmo? É no sentido de, se você quer algo, tanto que eu falo no livro assim, a ideia do mundo, a única fórmula da vida real, digamos assim, é você ser melhor naquilo que você faz. Então, se você quer algo, faça você mesmo. E a crueldade consigo mesmo é exatamente nesse ponto, de você se utilizar para aquilo que você quer, assim, de você fazer experiência consigo mesmo para alcançar os seus objetivos, não esperar de algo de fora ou de outra pessoa, ou esperar por uma oportunidade que nunca vem, mas você ser cruel no sentido de sempre, por mais que você erre, ser duro consigo mesmo para você melhorar e se aperfeiçoar durante toda a sua vida. Legal, Paulo. Vamos para um breve intervalo. Esse é o programa Contraplano, recebendo aqui o escritor jacarense Paulo Guerra, autor do livro Grito, que será lançado em abril. Programa Contraplano, espaço do audiovisual e da cultura aqui na TV Câmara Jacareí.